Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV Record, sabadão pra gente falar muito de futebol. E eu quero te ouvir também, você que tá assistindo a gente. O WhatsApp do clube é o DDD 48 99191 4706. A galera fala aqui no Clube da Bola, vamos ver as mensagens que estão chegando pra gente. Fidelis mandou o seguinte: boa tarde, galera do Clube da Bola. Eu não tô só torcendo pra Chapecoense subir pra Série A, como também pensando na possibilidade da Chapecoense ser campeã da Série B. O que o Badá tem a dizer? É possível? Pergunta do Fidelis: é possível, Badá? Título pra Chape? Seria o bi da Série B? É possível sim, inclusive nessa rodada, né? O Curitiba joga fora contra o Volta Redonda. Se o Curitiba perder e a Chapecoense vai entrar em campo sabendo do resultado, e a Chapecoense ganhar do Operário, a Chapecoense assume a liderança e daí restariam ainda 4 rodadas. Então, tecnicamente, teoricamente, é possível. Muito embora a gente tenha que reconhecer que a campanha do Curitiba, ela é muito boa, mas é a reta de chegada, não permite tropeços. Se o Curitiba tropeçar e a Chapecoense fizer a sua parte, a Chapecoense vai terminar a rodada na liderança da Série B e aí tem o direito de continuar sonhando com acesso e até, quem sabe, brigando pelo título, né? Mas tudo no campo das teorias. Vamos ver se dentro de campo isso vem a se confirmar nesta rodada aí. E escalando o craque, o Si, né? Sim, o Si é muito falado. A gente tem um palpitômetro, porque a Chape, gente, só joga na segunda-feira, então vai ter que passar o final de semana. A Chape, inclusive, pode sair do G4, porque Chapecoense e Operário acontece na segunda. E aí a galera também confiante na vitória do Verdão. Cláudio 2-0, eu 1-0, Renato 2-0, mesmo palpite do Badá. Combinou, Renato e Badá aí, hein? O Emerson 2-1 e a Drica 2-0 também combinando com a nossa dupla. Muitos 2-0 aí no palpitômetro da Chape, então, que joga na segunda-feira. O Verdão precisa seguir vencendo para conquistar o acesso, e aí até a pergunta do telespectador da possibilidade do título, mas o importante é subir, né? A Chapecoense já foi campeã, já tem esse título nacional, claro, campeã de novo, é mais um troféu, é legal. Mas, ô Badá, até eu vi você comentando, assisti os comentários no Balanço Geral também, algumas semanas atrás aqui no Clube da Bola, falando que a pressão atrapalhou e tal, a Chapecoense não querendo tanta pressão. Provavelmente o Chapecoense vai sair do G4, né, até segunda-feira. Isso pode influenciar? Como é que vocês estão na expectativa para esse jogo com o Operário? O Operário não briga pelas mesmas coisas da Chape, então tem essa obrigação da vitória, né? Mas sair do G4 nesse momento pode dar pressão, pode atrapalhar? E agora faltam 5 rodadas, né? Agora é a hora do acesso. A Chapecoense já saiu do G4 e vai perder mais uma posição, ou para o Criciúma ou para o Goiás. Qualquer que seja o resultado, a Chapecoense perde mais uma posição hoje à noite. Então aumenta a responsabilidade de vitória. Mas a gente viu ali o favoritismo da Chapecoense, né? É aí que me dá medo. É aí que eu tenho medo. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aqui também a Chapecoense era muito favorita e acabou tropeçando, acabou empatando aqui com o Botafogo e conseguiu um empate aos 47 do segundo tempo. Daí foi lá, fez um grande jogo contra o Goiás. Eu me lembro que eu, no Clube da Bola, semana passada, inclusive eu estava lá na IFAP, eu participei rapidamente, mas eu me lembro que eu comentei, olha, o jogo de domingo, que seria o domingo contra o Goiás, é tipo de jogo que a Chapecoense gosta de jogar, que o Dalpozo gosta de jogar. Ele mudou o esquema lá, ele vinha jogando num 4-4-2, com um terceiro zagueiro improvisado, Eduardo Duma, pelo lado direito. Voltou para o 3-5-2, porque ele não tinha 2 volantes que estão à disposição para o jogo de segunda-feira. O Pedro Martins e o David estavam fora. E aí ele voltou com o 3-5-2, que deu muito certo. E a Chapecoense foi lá e soube jogar o jogo e com muita competência ganhou do Goiás por 3-1. Agora, muda a figura, eu penso. O Operário e o Gilmar Dalpozo deu entrevista agora há pouco lá na Arena Condá e nós vamos repercutir essa entrevista do Gilmar Dalpozo, valorizando muito o Operário. Dizendo assim, não, o Operário, e se olhar para a tabela, o Operário não vai cair e não vai subir, mas os jogadores querem mostrar serviço para daqui a pouco, o ano que vem, estarem jogando na própria Chapecoense, numa Série A ou numa Série B, ou em outros clubes. Né? Tem o técnico que é o Alex, que é um cara que gosta de jogar também. É o estilo de quando ele era jogador, um futebol mais apoiado. Então, talvez não vai ser um jogo tão truncado como foi contra o Botafogo. Então, mas é um jogo que eu comentei durante a semana e repito agora,
que tem que trabalhar muito o mental dos jogadores, para esse favoritismo não assustar e pela responsabilidade também não assustar. Tem que saber controlar isso, tem que controlar a ansiedade, né, e ao mesmo tempo o fator local, o fator casa. O Chapecoense está 5 jogos sem perder, 4 vitórias e um empate. Então é um momento de decisão. E aí o mental tem que ser muito bem trabalhado, mas na Chapecoense tem profissionais experientes, o Gilmar Dalpozo, o Emerson, seu auxiliar, o Maringá, o próprio Rafael Lima, o Celso Rodrigues, que estão conversando muito com os jogadores para eles terem tranquilidade e naturalidade. É jogo para ganhar, é jogo para somar os 3 pontos, mas não pode se arrastar muito. Como foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a gente foi vendo que o time não conseguia engrenar, não conseguia encontrar soluções, não conseguia, o gol não saía, criou alguma oportunidade, o goleiro do Botafogo fez algumas defesas. Eu estou tendo o jogo do Botafogo como referência porque foi o último em casa. E a Chapecoense empatou em casa. Depois conquistou a brilhante vitória fora contra o Goiás. Mas tem que saber conviver com o favoritismo e com a responsabilidade que não pode se transformar numa pressão exagerada. Mas é jogo para ganhar, é jogo para 3 pontos. E tem que contar naturalmente com o apoio do torcedor aí, que deveremos ter o maior público da temporada na segunda-feira, em que pese, não é um horário muito bom, 7 horas da noite, é cedo, mas é o jogo do ano para a Chapecoense, conseguir a vitória, retomar a posição no G4 e ficar firme e forte aí na briga por um acesso à Série A. Ô Renato, esse Operário, o fantasma de Ponta Grossa, assusta segunda-feira? O que você acha? É um time que tá. Eu digo o seguinte: a partir de agora, na Série B do Campeonato Brasileiro, você tem times que estão brigando e os confrontos diretos. Ontem nós tivemos um confronto direto, onde o Remo foi muito bem diante do Cuiabá, para mim, eliminou o Cuiabá da disputa e segue muito firme. Você tem adversários na parte de baixo da tabela, como o Badá citou, o Botafogo, que ontem tirou ponto do Novo Horizontino, tirou ponto da Chapecoense, não resolve o problema dele, Botafogo, que faz um ponto só, mas atrapalha os demais. São times que estão disputando para não ser rebaixados. E você tem a turma que está no limbo, né? Que para eles tanto fez como tanto faz, que é o Avaí a partir de agora, o Atlético Goianiense, o Vila Nova e o Operário. O Operário é o seguinte, o Operário ou ele é 8 ou 80, ou ele faz um grande jogo, é um time que entra para jogar, que é a tendência, é a vocação do Alex, né? O Alex foi um meia de muita qualidade, então ele coloca o time dele para jogar. Mas é o seguinte, quando dá errado, por exemplo, já tomou 4 do Atlético recentemente, né? Então é um time que é um franco atirador, tanto fez como tanto faz, é um jogo perigoso sim para a Chapecoense, o Badá tem razão, porque o Operário joga no conforto total, né? Para ele, qualquer resultado que vier, tá muito bom. E a Chapecoense, sim, é quem joga pressionada por buscar o resultado. Só uma pequena correção, o Criciúma, para seguir no G4, ele não precisa ganhar do Goiás, né? Como o Novo Horizontino empatou, se ele só empatar, ele faz os mesmos 54 do Novo Horizontino e passa o Novo Horizontino no número de vitórias, mesmo assim retorna ao G4 da Série B. Mas, para quem quer subir, é fundamental fazer 3 pontos em casa. A gente está com a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, então. O Coxa é líder com 57, o Remo foi 57, espetacular a reação do Remo, hein? É aquela arrancada de acesso que costuma ter na Série B, né? O trabalho do Guto Ferreira, né? Então, 7 jogos, 7 vitórias. Olha o Remo aí, olha o Remo aí. Novo Horizontino tropeçou 55, a Chape ainda joga 54, é o G4. Aí o Criciúma joga hoje à noite, essa mensagem já chamou a atenção, o empate serve para entrar no G4, mas não serve para na matemática do número do acesso, né? O Criciúma tem que vencer em casa. Aí temos o Goiás, que tá rateando, 52, o Atlético Paranaense, que teve aquela reação, já voltou, tá ali com 50, mas tá na briga. Cuiabá 50, e aí o Renato falou, o Cuiabá talvez saiu com a derrota de ontem, né? O Cláudio acho que ainda tá na briga, o Cuiabá. Ainda... matematicamente tem chance. Tem que ver como é que vai terminar essa rodada essa também, né? Foi terrível pro Cuiabá. E aí talvez CRB 48, Goianiense 48, Avaí 45, Vila Nova 43, aí já... O Operário com 42, América Mineiro 38, aí já começa a se preocupar com o rebaixamento, tem a Ferroviária de Araraquara com 38 e o Atlético 37. Z4, Botafogo com 35, o Volta Redonda com 34, Amazonas 32 e o Paysandu, que é o adversário do Avaí, lanterna, pode até cair, né? Se não conseguir a vitória hoje contra o Avaí. Então, situação dramática aí do Papão da Curuzu. Viu, Cacá? Oi.
É bom lembrar aí, cara, que o próximo jogo da Chapecoense é com o Remo, tá? É lá em Belém do Pará. Então, por isso que, cara, tem que ganhar aqui. E a 57 vai ficar com a mesma... Ganhando, fica com a mesma pontuação que o Remo, só que tem mais vitórias. Mas, mesmo assim, veja só o jogo... 7 vitórias consecutivas, né? Depois que o Guto assumiu, ganhou todas. Então, aumenta, na minha opinião, a necessidade de vitória contra o Operário para ter uma tranquilidade maior. Badá, Não que já é jogo perdido contra o Remo. Saiu faísca. Mas é um jogo bom que a Chapecoense gosta de jogar. Aqui na Arena Condá, no primeiro turno... uma tranquilidade, uma folga na tabela, precisa muito da vitória. No primeiro turno saiu faísca no jogo aqui, não foi? Na Arena Condá? Final de jogo ali, não teve confusão? Saiu faísca. Aquele é o Marcos Braz, deitou e rolou aqui. Deitou e rolou. Arbitragem, a Chapecoense reclamou muito da arbitragem. Então foi um jogo muito quente e muito tenso. Aquele técnico Antônio Oliveira também pintou e bordou aqui, agora já foi mandado embora, já é o Guto, o treinador, que é um cara mais calmo, tranquilo. Mas o Antônio Oliveira meio que menosprezou Gilmar Dalpozo. Então é um jogo quente, um jogo quentíssimo. Ir lá, jogar lá em Belém do Pará, lá no estádio lá do Remo, lá que não me lembro o nome, não é no Mangueirão, né, que é o estádio grande, eles estão jogando no estádio pequeno deles lá. É caldeirão. Então, para ter um pouquinho mais de tranquilidade, tem que ganhar do Operário aqui para ter um respiro no jogo seguinte, que vai ser pedreira, mas jogo bom, jogo grande, jogo que pode ser o jogo do vice-líder. Se a Chapecoense ganhar, vai para vice-liderança, quem sabe até para liderança. Mas ganhando, os dois se enfrentam lá em Belém do Pará com 57 pontos. Jogo quentíssimo, mas tem que ganhar do Operário aqui para que tudo isso aconteça, para que a Chapecoense não deixe o Remo se distanciar. Essa Série B tá legal, né? Uma pena que o Avaí ficou distante, porque poderia estar brigando também, porque vai ser emocionante essas 5 últimas rodadas, né? A gente preparou uma arte com os jogos dessa sequência final da Chape na Série B e a conta é 3 vitórias em 5 jogos pro acesso. Então tem o Operário em casa, na segunda-feira, aí o Remo fora... No Baianão, né? Que o estádio, como falou o Badá, né? Vai ser no Baianão, o estádio do Remo. E aí o que dá pra computar, né, Cláudio? Ganha do Operário para poder perder pontos pro Remo na outra rodada e ganha do América, que vai estar de férias já. Dá para ganhar do Volta Redonda fora. O Volta Redonda é desesperado, pode ser o rebaixamento do Volta Redonda, né? Verdade. Jogo lá no Rio. E fecha com o Atlético Goianiense em casa. Se a conta são 3 vitórias, são os 3 jogos em casa e talvez um pontinho com Volta Redonda no Rio. Aí subiu. Essa é sequência boa, hein? Sequência boa, hein, Badá? Não, a sequência é boa, cara. Sequência é boa. O jogo mais difícil é contra o Remo. Mas aí pega 4 equipes aí que não vão ter muito interesse. Mas será, cara? Será que não vai ter uma malinha branca viajando por esse Brasil afora? Será que nesses jogos finais, esses times aí que não tem mais nada para jogar, daqui a pouco já está rebaixado, não cai, não sobe, nas rodadas finais, será que não tem aquela famosa mala branca girando pelo Brasil? Não ter duvido nada, menino Kaká. Time que tá com salário atrasado, hein? Recebe, mala branca pra você jogar sério hoje. Futebol, né? Talvez, dependendo do adversário, né, Futebol. DDD 48 991914706, WhatsApp para você participar com a gente. Tem mensagens do público do Clube da Bola. Quem é que tá conversando com a gente? Vamos lá, opinião da galera de casa. A Zelita mandou o seguinte: somos de São José, mas estamos em Joinville. Meu marido, Ronaldo, não perde um Clube da Bola. Que legal, abraço ao Ronaldo e a Zelita, na Manchester Catarinense. Dejalma, Renato, vejo o Criciúma dependendo de bolas longas. Você acha que a saída do Gui Lobo talvez fosse interessante um meia criativo para melhorar a qualidade desta transição? Dejalma, querendo saber a opinião do Renato Semensati. Ajuda o Dejalma aí, Renato. O Criciúma não tem um jogador no elenco para suprir o Gui Lobo em características, né? O Leonaldo é quem podia fazer, mas o Leonaldo é titular. Já era titular ao lado do Gui Lobo. O Trindade não é esse jogador. E não dá para colocar um Jean Carlos, por exemplo, na função, porque você já tem o Jonathan Robert, aí você teria um volante só de marcação. Então é necessário buscar o equilíbrio. Lembrando que o Matheus Trindade, que é o substituto
no time agora do Guilobo, tá pendurado com 2 cartões amarelos. Tomar o terceiro, tem que cumprir suspensão automática. E lembrando também que o Leonaldi entra em campo hoje sob efeito suspensivo. Misteriosamente ele foi expulso lá na 20ª rodada e foi julgado só na segunda-feira, na 33ª rodada, né? Demorou 12 rodadas para ser julgado, pegou 2 jogos de suspensão, mas o Criciúma conseguiu um efeito suspensivo, não sei até quando, e o Leonaldi está jogando sob efeito suspensivo. Então, são as dores de cabeça do Eduardo Batista. E respondendo ele novamente, bem objetivamente, não é o meia de armação para jogar no lugar do Guilobo. 489-9191-4706 é o WhatsApp para você conversar então com o Clube da Bola. Até mais, hein? Edson Firmino, boa tarde, Kaká, sempre ligado nesse ótimo programa. Tigre rumo à Série A. Torcida do Criciúma acompanhando a gente, confiante aí nesse acesso, legal demais. Valdemir de Floripa, boa tarde. Acho que o Vaguinho não conhece o que é o Figueira. Aqui não podemos pensar que perder para o Sub-20 de algum time da Copa Santa Catarina é normal. Tem que fazer muito para ser um treinador conhecido e com sucesso aqui no Figueirense, no Figueira. Valdemir, ó, jogando mais um óleo aí na frigideira. Vaguinho, 2 jogos, hein? Tá fritando já. Eduardo, tô com medo do jogo contra a Chapecoense ser eliminado da Copa Santa Catarina 2025. Torcedor do Figueirense amanhã, bolado, hein? Bolado. Tem Figueira e Chape amanhã pela Copa Santa Catarina. Vamos ver os placares dos jogos de ida das quartas, então, da Copa Santa Catarina. A gente teve aí durante toda a semana, né, os jogos de ida, começando no final de semana. Que jogo maluco, virada, desvirada. O Marcílio ganhou do Santa por 3-2. Nós tivemos o Blumenau vencendo em Tubarão por 1-0, esse jogo que vale a Série D, os 2 times que não têm divisão. Clássico Norte-Sul, 0-0 na Arena Joinville. E o jogo aí que chamou muita atenção, que vai gerar a pauta do programa a partir de agora, a virada da Chapecoense para cima do Figueirense, 2-1. Quando a fase é boa da Chape, vence na Copa com o time B, C, não sei, o Badá vai falar qual é a letra do alfabeto que é esse time da Chapecoense, mas Cláudio, que derrota do Figueirense, hein? Segundo jogo do Vaguinho, já com um pouco mais de tempo para trabalhar. Figueirense que trata a Copa Santa Catarina como Copa do Mundo, porque não está na Copa do Brasil. Chapecoense treinada pela Nívea, com jogadores aí da base, time alternativo. Um grande resultado da Chapecoense. É verdade. E a gente não só fala em derrota, né? Fala em vexame. Por quê? A equipe da Chapecoense, a Nívea de Lima, faz um trabalho muito bom na base da Chapecoense. Não é de hoje, né? E uma equipe muito bem organizada, sabendo, né, que eram garotos contra a equipe profissional. Organizou muito bem defensivamente a sua equipe, defendendo com 7, uma linha de 5 jogadores na base defensiva, mais 2 volantes, e o contra-ataque usando os laterais, né? Usando tanto o lateral direito, esquerdo, e o Rubens acabou com o jogo, baixinho, acabou com a brincadeira. Pênalti. Né? 2 gols. Cara, pênalti para mim foi pelo seguinte aspecto, né? Porque quando fala em lance factual, lance natural, o problema é que ele tira, né, a trajetória da bola. Bate a bola na coxa, ó, bate no braço, ele está com o braço estendido, mas ele tira a trajetória da bola, né? Acaba impedindo a trajetória da bola. Eu, particularmente, lances como esse, eu sempre coloquei, né, na conta de penalidade máxima por isso. Mas um quando golzinho do você Marlos tira a trajetória da bola, quando você tira a possibilidade da bola ter uma trajetória natural, ela acaba influenciando no jogo e assim pênalti. Eu sempre tenho tratado esse lance dessa forma. E o Márcio é um grande destaque do Figueirense, mais um gol que ele faz. É o artilheiro também, fez gols aí contra o Sub-20 do Barra, contra o Sub-20 da equipe do Avaí, mas né? fez gol contra o Marcílio, né? Também fez o gol contra o Marcílio, até um belo gol de falta, né? Mas o Figueirense, ele errou em tudo, né? Desde as escolhas do técnico Vaguinho Dias, o Wellington nem fez um jogo constrangedor, mostra que não tem condições, né, de jogar com um mínimo de intensidade. Da mesma forma, a escolha pelo Flávio, que é um volante que não tem, né, qualidade com a bola no pé. Agora, o Figueirense aceitou muito facilmente a marcação da equipe da Chapecoense. Foi um time sem nada, né? Sem brilho, sem criatividade, muito poucas chances de gol, muito poucas finalizações. Figueirense em 90 minutos finalizou 6 vezes, então foi um vexame em todos os aspectos, na estatística, na falta de atitude da equipe dentro de campo. E olha, parabéns aí para a Chapecoense, a base, né? Esse jogador não é da base, o Rubens é jogador profissional, mas está aí para o Gilmar Dalpozo dar uma olhada, jogador com muita força, né? Com muita velocidade, mostrou qualidade na batida da bola. 2 belos gols aí do Rubens, né? Então o Vaguinho tá vendo o que é pressão de time de massa, apesar de todos os problemas
que o Figueirense está enfrentando, inclusive agora, né, também com salários atrasados, são 2 meses da parte de imagem e 15% de um mês de CLT. E foi isso que fez com que o jogador que até então era titular, o Gabriel Santiago, camisa 10, acabou conseguindo a rescisão na justiça. Ele estava fora dos últimos jogos, porque o pai dele teve um acidente, né, e esteve em situação grave. Foi liberado para ir para a Bahia, para acompanhar o pai, mas aproveitou toda essa situação depois, ingressou com ação na justiça e acabou sendo, né, e não é mais jogador do Figueirense, conseguiu essa liminar na Justiça do Trabalho. O jogo Ele ainda não fechou com ninguém, né? Oi? O Gabriel Santiago ainda não fechou com ninguém, Não, né? não acertou com ninguém, tá com possibilidades com essa liminar para acertar qualquer clube, né? E isso coloca um peso muito grande para a partida de amanhã contra a equipe da Chapecoense aqui, muito pressionado, o Figueirense precisa vencer por 1 gol de diferença para levar para as penalidades ou 2 gols para passar diretamente para a semifinal. Se quiser ir para a Copa do Brasil, que tem a questão financeira também, né? E aí vai ter que ter esse resultado, vai ter protesto às 1h30 da tarde, em frente ao setor A ali, para quem conhece onde fica, né, as cabines de rádio e imprensa ali do estádio Orlando Scarpelli. Então esse é o cenário que o experiente Vaguinho Dias vai ter que contornar, mudanças no time e principalmente mudanças de atitude. Os caras foram a Chapecó, mas a atitude ficou aqui em Florianópolis. Badá, do lado do Figueirense, vexame a derrota no meio de semana. E do lado da Chapecoense, esse time alternativo, é time B, é time C, trabalho da Nívia, quero te ouvir sobre a Chape da Copa Santa Catarina, que conseguiu uma boa vitória no meio de semana no jogo de ida das quartas de final. E foi a primeira vitória da Chapecoense dentro de casa. Mas uma vitória muito justa, muito merecida. O Cláudio fez uma leitura correta do jogo. Só me permite discordar, eu achei que não foi pênalti. A gente que vê e ouve muitos analistas de arbitragem, eles têm insistido que houve uma nova interpretação. Quando a bola bate na coxa e espirra no braço, não é para marcar pênalti. Mas o Luiz Augusto Silveira Tisner, ele tem dificuldades em apitar jogo do Chapecoense, cara. Eu não sei por quê. Já acompanhei ele em jogo do Sub-15, do Sub-17, Sub-20. E tem um outro lance aí que talvez não tenha nos lances do jogo. Uma cotovelada do Liger no Rubens, no primeiro tempo, que era pênalti para a Chapecoense, que ele não marcou. Mas tudo bem. Amanhã é o Rodrigo do Alonso Ferreira, um árbitro mais experiente que apita o jogo. Mas a Chapecoense, a Nívia, ela coloca em campo um time da base. São 8 jogadores Sub-20. Tinha um menino aí de 17 anos. Na Série B, o único que às vezes é relacionado, não é com muita frequência, é esse aí, é o Rubens. É o único. Tem o Kaique Maciel ali, o 9, que é um pouquinho mais experiente, foi contratado o ano passado, mas que não foi relacionado nenhuma vez para a Série B. O Rubens é relacionado às vezes, já entrou um que outro jogo, mas o negócio dele é a Copa Santa Catarina, ele fez 2 golaços, tirou para dançar ali o meu amigo Douglas Bacelar e também o Liger aí, ó, que belo drible, né, cara? E futebol brasileiro tá carente desse tipo de jogada. Ele foi muito, muito bem, o Rubens. E o Gilmar Dalpozo estava na arquibancada, o Emerson estava na arquibancada, o Maringá. Não me surpreenderei se na segunda-feira o Rubens, depois dessa atuação aí, for relacionado para jogar também a Série B. Soube aproveitar a oportunidade. Jogou no 3-5-2, como é o time do Gilmar Dalpozo, mas é o que eu falei, não é nem o time B, é o time C da Chapecoense. C e D. Garoto de 17 anos, 8 da base, 3 que foram contratados. Então, é uma bela vitória, né? Uma bela vitória. A Chapecoense reclamou muito, na minha opinião, com razão. Não é choro, porque não perdeu, ganhou, mas da arbitragem. Tem que caprichar mais, inclusive jogos da Copa Santa Catarina, porque não pode influenciar em resultado de jogo. É isso que se espera do Rodrigo D'Alonso Ferreira amanhã lá no Orlando Scarpelli. Mas nada está garantido, a Nívia foi muito coerente na sua análise. Primeiro passo foi dado aqui, mas a gente sabe que o Orlando Scarpelli, por essa pressão que está passando o Figueirense, está pressionado pela imprensa, pela torcida, por todo mundo, vai querer dar uma resposta. E aí é um jogo de um time experiente, que é o caso do Figueirense, contra um time jovem, que é o caso da Chapecoense. Mas a vitória aqui foi muito justa, muito por conta da excelente atuação do time e principalmente do Rubens. Renato Semensati, a nossa frase, a gente foi muito bonzinho, pressionado, ou é crise no Figueirense? O Figueirense está em crise, mas não é por causa do Vaguinho. Pode trazer, com esse time do Figueirense aí, traz o Guardiola, traz quem? O Klopp, traz quem você quiser. Esse time do Figueirense aí não vai ser competitivo, não tem como. Tem um ingrediente nesse jogo da Chapecoense aí,
eu sei que é mais a área do Badá, mas que eu achei muito interessante. A Chapecoense pediu uma arbitragem de fora de Santa Catarina. E eu achei curioso essa questão, né, para o jogo da volta no estádio Orlando Scarpelli. Fui procurar saber por quê. Falei, não, mas por que uma arbitragem de fora, né? Claro que teve os episódios lá da final do Campeonato Catarinense, em que a Chapecoense não se conforma. E eu acho que a Chapecoense tem razão, porque foi prejudicada lá na ressacada. Mas aí eu tenho que dar razão para o pessoal de Chapecó, para a direção da Chapecoense, porque o Sindicato dos Árbitros de Santa Catarina move uma ação contra dirigentes da Chapecoense. Então, se a sua associação move um processo contra mim, eu não quero ninguém filiado a você apitando o meu jogo. Certo? Qualquer erro que você cometeu, eu vou achar que é má intenção. E aí eu tenho o direito de achar, porque você está me movendo um processo. Então, a Chapecoense está coberta de razão. Acho que a federação tinha que ter buscado um árbitro de fora. Acho o D'Alonso um excelente árbitro. Ele nem está apitando muito, né? Ele está mais árbitro VAR, FIFA e tal. Mas ele é bom árbitro, mas não é essa a questão. Já que o sindicato dos árbitros agora está se achando no direito de processar todo mundo em Santa Catarina, processou o Barra, processou o dirigente da Chapecoense, então é o seguinte, meu jogo você não apita. Se todos os clubes de Santa Catarina tiverem esse posicionamento, a gente vai ter menos processo, porque é muito fácil processar na justiça e buscar indenização. Aliás, é uma fabriquinha muito interessante de dinheiro nos tribunais brasileiros. Num ano que a gente teve muita polêmica no Campeonato Catarinense. No último jogo da primeira fase, o jogo do Barra com o Caravaggio e a final do Campeonato Catarinense. Quer comentar sobre isso, Badá? Não, é uma situação polêmica, né, e que gera um desgaste muito grande. Porque depois do Campeonato Catarinense, Chapecoense disputou a Copa Santa Catarina até para limpar as punições daquela decisão de Gilmar Dalpozo, de Jimenez, de dirigentes, todos eles tiveram que cumprir punição para limpar as punições. E agora vem uma nova polêmica nessa arbitragem da Copa Santa Catarina. Então, e vai ficar esse processo, campeonato daqui 60 dias, talvez até menos, vai começar o campeonato estadual. E aí serão os árbitros de Santa Catarina. Então, tem que buscar uma solução, apaziguar essa situação aí, porque ela gera desgaste e aumenta a pressão, inclusive, sobre a arbitragem. Eu até acho um exagero pedir árbitro de fora num jogo de Copa Santa Catarina. Mas é uma maneira da diretoria manifestar o seu descontentamento com esta ação aí que fez referência o Renato Semensati. E aí você pega os 3 melhores árbitros do estado. O Braulio foi protagonista no jogo que tirou o Barra das quartas de final no Campeonato Catarinense. O Gustavo Ervino Bauerman, que foi o árbitro da final Chapecoense e Avaí. E recentemente o Ramon Abate-Abel no jogo do Campeonato Brasileiro. Em teoria, os 3 melhores árbitros do estado envolvidos em lances capitais que interferiram, que geraram muita polêmica em jogos importantes. Que coisa a arbitragem, hein? Quem será que avança para as semifinais da Copa Santa Catarina? Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas. A gente consegue repetir os jogos de ida até para relembrar o nosso público e a gente ir com as informações? Acho que Chapecoense e Figueirense, Figueirense e Chape, para a gente começar. Cláudio, Figueirense consegue reverter o placar? Quem é que passa amanhã no Scarpelli? Eu vou na linha, né, do que a gente vem falando aqui no Jornal ND, no Portal ND+, aqui no Balanço Geral, e a linha que falou o Renato Semensati. É difícil. Hoje o torcedor do Figueirense, ele não consegue ver com a montagem de elenco muito ruim, né, muito fraca. Foi 7º colocado no Campeonato Estadual, não classificou e flertou com a Série D na Série C do Campeonato Brasileiro e faz esse jogo vexame, né? Lá em Chapecó. Não dá para afirmar, viu, o Kaká, mesmo tendo um time mais encorpado, e aí teve 5 treinadores no ano, né? Porque teve 3 jogos com o Hélio Cizenando, teve o Tuti Mendes no início dessa Copa Santa Catarina, que iludiu o torcedor jogando contra a Sub-20 do Avaí, contra a Sub-20 do Barra. Não dá para afirmar, viu? É muito difícil esse jogo, Figueirense e Chapecoense. Sei não, precisa vencer de 1-0. Vai pros pênaltis, tá? Tá com jeitão de pênalti. Vamos colocar que vai pros pênaltis. Vamos tentar trazer algo de positivo para esse jogo. Pode ir 1-0, vai pros pênaltis. Renato, eu acho que vai pros pênaltis. O que você acha, Renato? Cara, quando o cenário é assim, ó, treinador pressionado, torcida marcando protesto e tudo mais, numa situação normal de tempo e temperatura, até porque a Chapecoense, para ela, não tem a menor importância a Copa Santa Catarina,
passaria o Figueirense, mas dentro desse cenário que foi criado no estádio Heriberto Wilson, eu acho que a Chapecoense passa. E aí, Badá? Eu vou na linha do Renato aí. Eu acho que também essa pressão aí, ao invés de ajudar, vai atrapalhar o time do Figueirense. O momento é turbulento, não adianta, né? Então a Chapecoense chega lá de sangue doce, com tranquilidade total. E a Nívia é uma boa treinadora, vai saber armar o seu time ali para segurar a vantagem. Eu acho que a Chapecoense classifica. Olha, daqui a pouco, às 16h, primeiro confronto das quartas de final, jogo de volta, Santa Catarina e Marcílio em Ibirama. O primeiro jogo foi 3-2 para o Marcílio. Rapidinho, Cláudio. Marcílio ou Santa? Quem é que passa? Marcílio, né? Vai com a vantagem, o empate já o coloca na semifinal, Marcílio Dias. Renato, Marcílio ou Santa, Santa ou Marcílio? Aí cai na necessidade, né? Eu acho que passa o Marcílio, o Santa tá jogando, já classificou para a Copa do Brasil. Eu tô curioso para ver o Santa Catarina no campeonato estadual. Santa Catarina desbancou todo mundo, esses agentes de futebol, executivos que gastam uma fortuna e jogam dinheiro pela janela. O Santa Catarina contratou jogador na várzea de São Paulo e chegou e foi terceiro no campeonato. Eu quero ver se eles vão conseguir repetir a dose o ano que vem. E esse ano cai, no próximo, né? Cai em 3, hein? 3. E o grupo do Santa é dificílimo, gente. Badá, Santa ou Marcílio? Classifica o Marcílio. O outro jogo, no Heriberto Wilson, o clássico Norte e Sul, Renato, e aí? Cara, eu daria amplo favoritismo ao Criciúma se o Criciúma utilizasse jogadores da Série B neste jogo. Como tem o jogo hoje, e aí o Eduardo vai usar força máxima, e no jogo de segunda-feira vai usar a rapaziada que está jogando a Copa Santa Catarina, não vejo favoritismo não. Por jogar em casa um pouquinho pro Criciúma, mas olha, esses jogos da Copa Santa Catarina, para quem tem dor de dente é uma delícia, que você esquece da dor de dente, de tão ruim que é o que tu tá assistindo. Cláudio, quem é que passa segunda-feira? Olha, esse primeiro jogo eu assisti o finalzinho, foi maluco, né? 2 jogadores Criciúma expulsos, termina com um zagueiro de goleiro, o goleiro foi expulso, o Jorge. Foi um jogo final louco, né? Mas não consigo ver qualidade nessa equipe do Joinville. Criciúma mesmo com uma equipe com contratações de jogadores avaliando para o ano que vem, é um pouco superior, passa o Criciúma. Badá. A minha querida Drica, que não me entenda mal, mas eu acho que é o Criciúma. Eu acho que é o Criciúma, o time do Joinville, muito contestado pelo pessoal do Joinville. O pessoal do Joinville, por aquilo que eu vi, não está acreditando muito nesse jogo aí. Então eu acho que vai dar Criciúma. E Beck e Tubarão, hein? Jogo no SESI. Vai ter um grande público lá. Blumenau que venceu em Tubarão. Cláudio, o que você acha? Passa o Beck? Bom, o Beck, ele ganhou já em Tubarão, o jogo em casa, casa cheia, passa o Beck. Renato? Esse aí eu acho que é o mais tranquilo de todos, né? Por ter vencido fora de casa. O Tubarão fez um ato de heroísmo aí. O Carlos Alexandre, o zagueiro do Tubarão, quando enfrentou o Criciúma aqui, empatou 0-0. Ele foi entrevistado pelos colegas aqui e ele disse o seguinte: não, a gente não tem grupo nem para fazer coletivo. Não tínhamos 22 jogadores. Então o Tubarão está sendo heróico aí no cenário. Avançou de fase, classificou o Caravaggio, que tinha uma estrutura muito melhor. Acho que cumpriu o seu papel e eu tenho grande expectativa, viu, Kaká, pelo Blumenau, porque acho que a cidade merece, fez um belo papel na segunda divisão e já vem aí muito próximo de ganhar vaga na Série D, né, de conseguir calendário para a próxima temporada, o que seria muito interessante. Badá, o que você acha? O Blumenau que é SAF e a cidade de Blumenau há muito tempo não tem times competitivos, né? Será que agora vai? Eu acho que vai. Blumenau tem uma identificação muito grande com Blumenau, né? Blumenau, Beck, Blumenau Esporte Clube. Eu acho que classifica Blumenau, segue em frente e Blumenau merece muito. Mais uma pausa aqui no Clube da Bola. A seguir a gente vai falar de futsal e tem Campeonato Brasileiro, Brasileirão, hoje na tela da NDTV Record, Esporte Mirassol. A gente vai pro rápido intervalo e volta já já.